câmera, foco, ação. Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade, onde nós vamos estar discorrendo de mais uma temática, de mais um assunto concernente à Palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de rever as notificações, acionar os sinos, comentar, compartilhar e divulgar o nosso canal nas redes sociais para que os vídeos subam na plataforma do YouTube, nas plataformas aí da rede social, mais precisamente nos canais do YouTube, que ele tenha relevância entre os canais, tá certo? E tudo isso depende dos likes, dos compartilhamentos, dos comentários e do apoio ao nosso canal. Queridos e amados irmãos, rogo do fundo do meu coração as vossas orações, as consagrações e os jejuns, para que nós venhamos queimar a carne e o Espírito de Deus seja glorificado em nossa vida. Peço a vocês que orem por nós. Satanás tem se levantado de uma forma muito ferrenha nos últimos dias. O diabo tem se levantado com muita força contra o canal Bíblia em Foco, contra as mensagens que estão sendo pregadas no canal Bíblia em Foco. E muitas pessoas, ao invés de ter um bom entendimento e a interpretação real e verdadeira da palavra, está levando para o outro caminho. Satanás está lhe estampando a visão e está lhe cegando a mente, estão interpretando de uma outra forma, estão tendo as mensagens do canal Bíblia em Foco, que é uma bênção de Deus, como maldição para dentro das suas casas. Como foi o comentário de uma das seguidoras do canal, que escreveu isso aí, o próprio marido escreveu, e não somente ela, muitas pessoas. Outros têm gravado vídeos contra as pessoas que ajudam os canais, como o canal Bíblia em Foco, como o canal dos pastores que ainda pregam e vivem a verdade. Tem pessoas fazendo vídeo, gravando vídeos dentro da igreja, fora da igreja, incentivando as pessoas a não ajudar financeiramente. Isso é muito triste, irmãos. Nós dependemos muito das ajudas financeiras, dependemos do apoio. Somos, na verdade, um youtuber, trabalhamos no sentido religioso, mas nos dedicamos extraordinariamente, gigantescamente para a vida do canal. Já vai para 6 anos e às vezes, quando a gente galga alguns mantenedores do canal, que nós nunca usurpamos ninguém, vem outros desaconselhar as pessoas que verdadeiramente estão seguindo o caminho certo de ajudar pessoas honestas e dignas daquela ajuda. Mas enfim, é o papel de Satanás mesmo, é conturbar a cabeça das pessoas, é tirar da cabeça das pessoas, é pregar contra dízimo, é pregar contra ajuda, contra o plano divino, o plano financeiro divino para a obra aqui na terra, que é a ajuda. E então muitas coisas têm nos dificultado, têm nos trazido bastante lutas. É embate no sentido do sentido da pregação doutrinária do canal, é embate de pessoas no sentido das ajudas financeiras que vêm para o canal, para o nosso ministério. Enfim, nós estamos enfrentando essa luta aí que nós temos cotidianamente. Tinha várias pessoas que estavam ajudando, não várias, mas um número pequenininho de pessoas. Eu digo várias no sentido de dizer que tinha algumas pessoas ajudando, os irmãos, entendem? Sempre fui muito honesto com vocês nessa parte. E as poucas pessoas que às vezes sentem no coração de ajudar, são desestimulados por essas pessoas que não têm compromisso com Deus, nem com a obra de Deus e nem sabem pelejar pela verdade do Evangelho. Então tem pessoas de vários ministérios que estão preocupados com o canal Bíblia em Foco, estão dizendo que o canal Bíblia em Foco, ao invés de abençoar, está amaldiçoando. Por que amaldiçoando? Porque na concepção dessas pessoas, quando nós pregamos aqui contra as viagens, os arrebatamentos de sentido, os arrebatamentos desses pastores aí que estão todos sendo desmascarados no YouTube, nós pregamos contra, e ainda tem pessoas que no presente momento, ainda hoje, vendo todos os fatos concretizados, se levantam contra a mensagem do canal, que nós amaldiçoamos, porque nós não acreditamos nesse dom de arrebatamento, dom de emagrecimento, dom de revelação, essas coisas aí. Então nós estamos trazendo maldição, estamos amaldiçoando, tirando as esposas dos irmãos da direção certa, porque com os nossos conceitos, tirando os esposos das irmãs da direção certa, segundo algumas irmãs e alguns irmãos, é claro que não são todos. Então nós estamos amaldiçoando, mas normalmente nós estamos amaldiçoando, o canal está servindo de maldição para dentro da casa daqueles que estão vivendo um segundo casamento, um terceiro casamento, para aqueles que não concordam com a verdade, não concordam com a palavra, aqueles que não querem abrir mão das profetadas, das revelações, dos revelamentos, dessas dançarinas dentro da igreja, tais como eu falei da Vanessa do Véu um tempo atrás. Tem gente que eu blasfemei contra o Espírito Santo quando eu falo essas coisas que eu falo no canal. E eu gostaria muito de ouvir da boca daqueles homens que têm seguido o canal, que o evangelho do canal Bíblia em Foco tem sido uma bênção para dentro da casa deles, que nos ajude no sentido de
que nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo quando nós pregamos contra as aberrações. Puxa, se o Espírito Santo é isso, eu não quero receber esse espírito que essas pessoas têm aí. Não quero pecar, mas se isso é o Espírito Santo, banalizar com o culto, virar baiana dentro da igreja, fazer da igreja um palanque de show, de palco de shows e uma casa de macumba ou de batucaria, olha, sinceramente, eu não conheço esse espírito. Então, se o canal Bíblia em Foco está sendo um problema para essas pessoas, que certamente essas pessoas não estão conseguindo conciliar a mensagem do canal. O canal está trazendo uma mensagem poderosa, um evangelho verdadeiro, e eles acostumaram nesse evangelho de passar panos quentes, esse evangelho moderno, esse evangelho profano, esse evangelho maldito aí que tem trazido todo tipo dessas aberrações, e as pessoas vêm dizer que o canal Bíblia em Foco é maldição para dentro das casas. Maldição para dentro das casas é o que eles estão aprendendo com essas igrejas pagãs, mundanas, aliadas à maçonaria, culto aos demônios, culto aos anjos e tantas outras coisas. Isso aí que é maldição para dentro das casas da vida de vocês. Então não interprete, não faça confusão e não faça ninho de urubu de corvo na cabeça dos verdadeiros servos de Deus e santos, que vive a verdade da palavra de Deus. Isso aí que é maldição, se fosse para existir. Mesmo assim, a gente ministra com maior educação. Então, de forma alguma, o canal Bíblia em Foco, as mensagens do canal, é uma maldição para dentro de uma casa. Então, você tem que cuidar que as pessoas que estão dizendo que o canal é uma maldição são pessoas que querem viver um segundo casamento, um terceiro casamento, querem viver uma vida regalada, na praia, nu, despido, querem viver de profetado, de revelação, de prosperidade, enriquecendo um pouquinho da igreja e acreditando nessas ministrações aí, porque vão melhorando um pouco no financeiro e acham que a vida de um crente é financeiro. E aí, porque um dia alguém profetizou que ele ia melhorar no financeiro, eles vão melhorando no Deus desse século, que é o mamon, o dinheiro, e aí se sente no direito de achar que as suas instituições são infalíveis, porque eles melhoraram financeiramente lá dentro, e se eles melhoraram financeiramente é um sinal de que Deus verdadeiramente estão com eles. Não é não, de forma alguma. Ou se eles estão lá há muitos anos e professam tudo esse tipo de aberração com o poder do Santo Evangelho, e eles acham que é isso aí. Então nós somos blasfêmios. Para esse tipo de pessoa, o que nós pregamos é uma blasfêmia, e nós blasfemamos contra o Espírito Santo, porque nós condenamos as obras da carne que eles praticam e fazem, e eles não entendem que isso é obra da carne, então atribui a nós uma blasfêmia, porque estamos atribuindo essas coisas que eles dizem que é de Deus aos demônios. Então, meus irmãos, nunca atribuímos nada do que eles estão fazendo aos demônios. Estamos dizendo que tudo que está sendo feito dentro desse evangelho moderno não condiz com as verdades da palavra de Deus. E se não condiz com a palavra de Deus, não é da parte de Deus. E o apóstolo João disse para nós provarmos o Espírito, discernirmos o que é de Deus e o que não é. Paulo mandou nós também examinarmos as Escrituras. Nós não podemos aceitar tudo que vem de uma forma como se fosse de Deus. Vocês entendem? Não podemos de forma alguma crer no errado e tomarmos para nós uma inversão de valores e combatermos o que é certo, porque daí nós estamos achando que temos uma intimidade com Deus, que vivemos no monte, na oração, que somos pregadores de rua, que subimos monte, que oramos, que jejuamos, consagramos e que recebemos as revelações de Deus, e estamos condenando pessoas às vezes que estão combatendo o pecado. Então, meus irmãos, o que o canal Bíblia em Foco faz é combater o pecado. E esse combater o pecado e combater essas seitas e heresias mexeu muito com esses crentes modernos, levianos, ou com esses crentes extremistas que vivem dentro de igreja, que não zela pela palavra, zela só por manifestações. Manifestações e mais manifestações. E tudo que essas manifestações aberrativas, eles atribuem a Deus. Ora, meus irmãos, tudo que não gera fruto, tudo que não traz paz não é de Deus. Por mais que a manifestação seja grande, não pode ser de Deus. Algo que não condiz com a palavra não pode ser de Deus, porque Deus não quebra com os parâmetros da sua palavra. Seus atributos são santos. Então hoje eu quero falar com vocês e pedir para vocês me ajudar a combater essas obras do diabo. Então, pessoas se levantando contra o canal, seitas se levantando contra o canal, crentes da Assembleia de Deus, da IPDA, de tantas outras igrejas se levantando contra o canal e defendendo as suas instituições como se elas estivessem certas. Porque nós estamos pregando aqui no canal Bíblia em Foco toda a verdade do Evangelho. Quem combate o canal Bíblia em Foco, por que não combate lá a tua instituição onde você está lá dentro, que faz coisa errada todos os dias? Coisas terríveis, grandíssimas. Se você tem tanto dom de Deus e tem tanta experiência com Deus, por que Deus não te mostra as podridões que acontecem lá dentro e você não combate o que está acontecendo lá dentro? Então eu estou citando isso para os irmãos, porque nos últimos dias apareceu algumas mulheres e alguns homens dizendo que o canal Bíblia em Foco traz maldição para dentro das suas casas.
Ora, então eu não sei o que é bênção. Se a palavra de Deus é maldição no presente século, então a palavra da mentira está sendo bênção. Então existe uma inversão muito grande de valores aí que os irmãos não devem observar isso. E nos comentários isso deve ser sim combatidos. E as pessoas que não estão se sentindo bem, muitos saíram e outros saíram, mas não ficaram quietos. Eles tiveram que vir combater a mensagem do canal Bíblia em Foco. Ora, meus irmãos, é óbvio que a mensagem, eu falei para vocês lá no começo, que quando nós ministrávamos nas igrejas e pastoreávamos algumas cidades, que nós não tínhamos apoio, porque quando aperta o cerco, a grande maioria não apoia a verdade. Apoia em palavras, mas em atitudes. Então vai ficando aquele número mesmo de pessoas que gostam da verdade. Então a tendência do canal Bíblia em Foco é crescer muito, mas primeiro ele vai passar por resistência, como tem passado. Ora, com o trabalho honesto e sério do canal Bíblia em Foco, era para nós termos umas centenas de inscritos, centenas aí, no mínimo uns 500 mil, 800 mil, 1 milhão de inscritos pelos vídeos que tem o canal, porque tem gente aí que desse evangelho todo errado que tem 1 milhão de inscritos. Então ninguém está atrás de inscritos, a gente está preocupado com a inversão dos valores que tem na última hora. Então, meus queridos e amados irmãos, tem muita coisa para gravar, mas está bastante difícil o nosso trabalho, o cansaço e muita coisa para nós desenvolver. Mas na medida do possível nós vamos trazendo sempre um assunto novo para vocês. Então o canal Bíblia em Foco tem sim passado por uma resistência muito grande no mundo espiritual e por um combate, porque o canal tem pregado justamente aquilo que o diabo não quer que seja pregado. Justamente aquilo que Satanás não quer que seja levado até a vida das pessoas, que é a paz, a harmonia, o respeito, o domínio próprio, o equilíbrio e a vida pautada no santo evangelho da palavra. Porque o povo é assim, eles querem sair por aí com a Bíblia, pregando, gritando nas praças, gritando nos montes, xingando todo mundo e dizendo que foram chamados para pregar contra o adultério, contra a televisão, contra tudo, contra o divórcio. Ora, meus irmãos, todo mundo que é fiel e verdadeiro foi chamado para pregar contra o pecado, é óbvio. Mas cada caso é um caso e cada ambiente é um ambiente, e cada lugar é um lugar. E o evangelho, quando não é feito na totalidade do respeito com o ser humano, para mim esse evangelho não está sendo pregado de uma forma coerente. Está sendo mais um motivo para treta, confusão e briga e afronta as pessoas do que verdadeiramente um chamamento à santidade e ao arrependimento. Quando nós pregamos o evangelho verdadeiro na rua, nós chamamos as pessoas ao arrependimento e depois eles são discipulados dentro de um ambiente de uma igreja. Vocês estão entendendo? A pessoa prega o amor e discipula as pessoas na santidade depois. Então tenha muito cuidado para aquilo que está sendo feito. Hoje eu quero trazer um assunto dentro desses assuntos aqui, de por que a igreja perdeu muito a essência do verdadeiro evangelho. Por que a igreja evangélica a nível de Brasil ela está sendo uma igreja falada? Seja ela qual a igreja pentecostal que for, nesse aspecto ela contribuiu com isso. Seja tradicional, pentecostal, neopentecostais, elas contribuíram com essa desgraça. Qual é a desgraça? De descredibilidade com o evangelho. É uma desgraça total e cabal que nós vivemos a nível de Brasil e de mundo. As pessoas não têm mais respeito com o evangelho. Quem foram os culpados? Os próprios crentes. Porque tem crente que, em vez de ser uma bênção na vida dos outros, eles são uma maldição, uma luta. Vocês estão entendendo? Tem crentes que, em vez de trazer a paz, o amor, a conciliação, eles trazem a revolta, a briga. Tem crente que sai por aí profetizando na vida dos outros e xingando e maldizendo e trazendo todo tipo de problema. Então o culpado da igreja está assim é os próprios crentes. Quem é que é o culpado do evangelho estar caindo em descrédito total? Os pastores. Porque qual é que são os fatores mais primordial e mais essenciais que trouxe essa objetividade dentro do evangelho estar numa descredibilidade tremenda, total e cabal? O primeiro é esses cultos aberrativos, essas aberrações que esses crentes aí, do jejum, da oração, do monte, ainda defendem. Meus irmãos, essas aberrações não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver. É por isso que a gente passa uma angústia na carne, por isso que o diabo luta de noite com a gente, é por isso que a gente tem dias que a gente está entristecido, lutando com os demônios, com pessoas, com gente, enfim, com tudo. Porque as pessoas não conseguem entender, Deus não está nestas aberrações. Essas aberrações não são manifestações de Deus. Não precisa ser inteligente, alguém vai vir dizer que eu estou blasfemando contra o Espírito de Deus, porque eu estou atribuindo a obra de Deus aos demônios. Isso não é obra de Deus, irmão.
Deus não trabalha na mentira nem no engano. Deus não trabalha fazendo com que o homem se aproveite dos outros, seus semelhantes, entregando revelações fortíssimas, profecias fortíssimas, adivinhações, prognosticações. Isso não provém de Deus. Agora, para você ser de Deus, você tem que sair por aí tendo visões todo dia, revelações todo dia, prognosticando para a vida de todo mundo, para você ser de Deus. Se você não tem isso, você não é de Deus. Se você não vê, você não é de Deus. Como tinha um colega meu na igreja lá em Curitiba, que ele dizia para mim, não viu nada. Ele se arriava nessas pessoas, porque segundo as pessoas comentavam, quando ele pastoreou no Nordeste, quando ele pastoreou por aí por vários lugares, que tinha irmãos que vinham dizer para ele, aí não viu nada a meu respeito, não enxergou nada. E aí o que Deus te mostrou? E aí ele brincava comigo, se aproximava de mim, quando nós estávamos lá na chácara em consagração, às vezes eu tinha terminado a consagração, estava ali unido em irmãos, e ele chegava e dizia para mim, e aí não viu nada? Nadinha, nadinha. E aí eu brincando com ele, eu dizia, não vi nada. Não vi nada, porque tem gente que para ser de Deus tem que ver. Ele tem que ver tudo. Se ele não vê, se ele não tem visões, se ele não enxerga uma visão 2, 3 vezes por semana, não é de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus não fala com você só nisso que você acha. Deus fala no sentimento no teu coração. Deus fala com você através do conforto, da paz interior com você. A intimidade com Deus não é só no estar por aí tendo revelações e visões e profecias. Não, Deus não dá visão e revelação e profecia toda hora para alguém, porque não há necessidade, meus irmãos. E a palavra de Deus, você tem que consultar a palavra de Deus, porque você começa a ter visões e revelação de tudo que tem que ser apontado, e essas visões e revelações suas vão se contradizer com a Bíblia. E aí você vai colocar as pessoas na confusão de mente. Então não é que nós somos contra visões, revelações ou coisa dessa natureza. Nós somos contra essas coisas que estão tomando o lugar da palavra, você entende? Então o evangelho caiu muito em descrédito. E muitas pessoas que ouvem o canal Bíblia em Foco, as esposas estão dando crédito ao que nós falamos, e os irmãos ficam bravos com as esposas, porque elas congregam lá na AD, congregam lá na IPDA, congregam lá na Plenitude, congregam lá na IPJC, não sei onde congregam, e lá as irmãs veem que o que está sendo feito lá dentro não está certo, e o que é pregado aqui entra em choque com o que eles fazem lá. Então muitas irmãs estão vendo a verdade através do canal, mas não pode falar nada porque os seus esposos são cheios da visão, ou às vezes a esposa é cheia da visão, e aí não aceita, então gera um choque, mas é para gerar choque, porque o evangelho veio trazer em certos momentos, veio trazer fogo e espada mesmo, vocês entendem? Então não adianta você querer convencer a sua esposa, seu esposo, lá na sua casa, ninguém está aqui querendo colocar confusão entre família, mas vocês estão querendo fazer com que a mensagem verdadeira do canal seja uma maldição e as maldições aprendidas dentro dessas igrejas sejam bênção. Então, por isso está causando um choque na casa de alguns irmãos. Discirna, irmão, pergunte para Deus se o que está sendo pregado no canal é de Deus ou é uma invenção minha, ou se eu sou um maldizente, ou se eu sou alguém que estou trazendo maldição para dentro da sua casa, ou se o que você vive dentro da sua igreja lá, com seus pastores corruptos, enganadores, eles sim maldizentes, mentindo através de projetos de vida, de campanha, de correntes, de profetados, de revelações, rodando a baiana e fazendo tudo que é tipo de incêndio, falando em língua estranha 2, 3 horas da igreja direto sem fechar a boca, entregando 1 a 2 horas de revelações mentirosas. Discirna, pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Tá entendendo? Vocês devem perguntar para Deus. Deus, ele é fiel. Não bote ele na parede, não faça prova. Porque quem é o homem para estar fazendo prova com Deus? Eu vou fazer prova com Deus. Que prova com Deus? Pergunte para Deus e deixe Deus clarear você através do seu espírito. Porque quem é o barro para ficar colocando-se contra o oleiro? Nós somos barro, ele é o oleiro. Ele criou nós como feitura sua. Então não cabe a nós respeitá-lo. Respeitá-lo na essência da sua verdade. E não ficar colocando Deus na parede, como muitos faziam. Eu dei o dízimo, agora eu quero ver Deus me abençoar e me enriquecer. Eu acho que só você entregar o dízimo numa igreja é sinônimo de que você vai enriquecer, como te ensinaram, de forma alguma. Você devolve o dízimo para ajudar a obra, é só isso. O dízimo não salva, vocês estão entendendo? O dízimo é um ato de fé, um ato de amor, é uma gratidão para aquilo que Deus te deu e você quer abençoar alguém que está fazendo a obra de Deus com seriedade. Assim mesmo, nem devolva dízimo numa igreja corrupta, você está jogando dinheiro fora. Vocês estão entendendo? Então,
Eu vou fazer prova com Deus, com o fiel dizimista, e Deus não vai ter que nada, Deus não faz nada. Devolvo o dízimo por amor, gratidão, para ajudar um projeto, como aqui o canal Biblifoco, minha família, ou uma igreja séria. Amém. Teu dízimo será recebido diante de Deus. É isso, é devolver dízimo. Agora, achar que você devolveu o dízimo e que Deus vai ter que te enriquecer, isso é a maior falácia que alguém te ensinou. Então tem gente que não está de acordo com o canal, mas não pode estar mesmo, irmão. Você tem que pegar e dar uma linha na pipa e ver se eu estou na esquina. Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Então quem é o homem para botar Deus na parede? Eu sou teu servo, eu ando na tua presença, eu oro, eu jejuo, eu subo o monte. Você vai ter que me curar. Você vai ter que falar, não, eu nunca dirigi essa palavra. Eu tenho medo, temor e muito temor com as coisas de Deus. Agora, de ter discernimento e saber que algo não me provém de Deus, eu tenho que me colocar. Porque eu não posso ir aceitando todo tipo de obra como se ela fosse de Deus. Espera aí. Tem coisas que é de Deus e tem coisas que não é de Deus. Vocês estão entendendo? Tem coisas que é Deus agindo e tem coisas que é opressão do diabo na vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque nem tudo que você está dizendo que é manifestação de Deus na sua vida é de Deus. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter discernimento, entendeu? Então, porque o crente pode ser oprimido pelo diabo. E tem muitos crentes aí que estão se achando usado por Deus e é oprimido pelo diabo. O crente é oprimido pelo diabo quando ele abre uma porta muito grande para o diabo entrar na sua vida. Aí ele passa a ser oprimido pelo diabo. E tem gente que diz, não, o crente, verdadeiramente o crente, eu me converti, o crente não pode ser oprimido pelo diabo. O crente pode ser oprimido pelo diabo. O próprio apóstolo Pedro foi oprimido pelo diabo. E o próprio Cristo diz, olha Pedro, o Satanás me pediu para cirandar contigo. Por quê? Porque Pedro já estava fora. Você está entendendo? Mas eu disse, eu roguei ao Pai por ti. Você está entendendo? Então Pedro, mesmo Cristo falando aquilo, Pedro deu uma legalidade para o diabo entrar na vida dele. Por quê? Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, abriu uma grande legalidade, não se arrependeu depois, amargamente chorando, e Pedro mentiu, e Pedro deu legalidade sim para o diabo agir na vida dele. Então o crente não pode abrir porta. Vários crentes, biblicamente falando, abriram a porta. E quando você abre a porta, o diabo vai te oprimir. E como é que o diabo vai oprimir alguém? Quando alguém mente, quando alguém abre a porta e dá legalidade para o diabo mandar na sua vida, prostituindo, adulterando, fazendo um monte de coisa. Então cuidado. O crente pode sim ser oprimido pelo diabo, mas é tema para outro assunto. O assunto aqui é por que a igreja, o evangelho está em tanta descredibilidade, não tem mais crédito o evangelho como ele tinha, porque uma palavra de um pastor era uma espada no mundo espiritual contra os demônios e contra tudo que era errado há um tempo atrás. Hoje, pastor, está sendo vergonhoso ser pastor. E eu, quando falo que sou pastor, eu saúdo os irmãos aqui com muita autoridade e graça, porque eu tenho olhado para o evangelho e para a minha vida. Mas se eu fosse me espelhar em pastores e padres, ia ser vergonhoso dizer que é pastor do presente século. Porque os pastores e os padres, os religiosos, não valorizam nada daquilo que é para ser valorizado nas suas vidas. Dão escândalo atrás de escândalo, vocês estão entendendo? Então, por que o evangelho está nessa descredibilidade? Por causa dos escândalos. Em primeiro lugar, as aberrações, as confusões, os cultos e as correntes e as manifestações mentirosas, falsas, que veio à tona nas redes sociais através do YouTube e da internet. Hoje, muitas pessoas sabem que aquilo que as pessoas chamam de dom, de manifestação, de milagre, não é verdade. Por quê? Não é que não exista o milagre, não é que não exista o homem de Deus, não é que não exista a verdade da palavra, não é que Deus não faça milagre. É porque de tanta mentira o povo ficou com o pé atrás de acreditar numa obra séria, de acreditar num pastor, porque de acreditar quando Deus está fazendo um milagre. Então por que nós temos um cuidado extraordinário no nosso ministério, no canal? Porque nós jamais vamos dizer que Deus está fazendo um milagre, ou que Deus está atribuindo uma coisa, ou que Deus está se manifestando, se Ele está, porque isso gera mentira e engano no coração das pessoas, e as pessoas vão ficar mais escandalizadas. Então a preocupação do canal não é que Deus não vai nos usar, vai. Não é que Deus não faça a sua obra no presente século, faz, mas tem que ter cuidado para não escandalizar com o santo e verdadeiro evangelho. Então por que o evangelho está numa descredibilidade tremenda nos dias atuais? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, por causa dessas aberrações, manifestações estranhas e mentirosas, milagres forjados e tanto. E segundo, é por causa de dinheiro. O dinheiro, sim, senhoras e senhores, o dinheiro. O dinheiro mal pedido, o dinheiro mal aplicado, o dinheiro para enriquecimento próprio,
o dinheiro para torpe ganância, o dinheiro para seus caprichos, para seus prazeres. Não é que um obreiro que é ajudado não possa comprar um rancho de comida, aqui uma compra, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, não possa comprar um carro, não possa comprar uma casa simples, se ele a vida toda der a sua vida pelo evangelho. Não estou falando de viver bem, eu estou falando de extrapolar, de ostentação com o dinheiro da igreja. Então o dinheiro mal aplicado, mal administrado, fez com que a igreja caísse em descrédito. Perdão, meus irmãos. Perdão, me dá licença aqui para mim tomar um golinho de água, que secou minha garganta. Então o dinheiro, meus irmãos, o dinheiro mal aplicado, os recursos revertidos para os projetos e para as obras de Deus, igrejas grandes, médias e pequenas, mal administrado, mal aplicado. Às vezes um lugar precisando de uma coisa, de uma reforma, um templo, e o presidente comprando, repetindo o seu mesmo carrão que tinha, como eu já vi, já falei aqui em vídeos, já tinha um carro bom para viajar, comprou outro igual e deixou aquela peculiaridade mais essencial, aquela reforma. Então o dinheiro mal aplicado escandalizou nas redes sociais, escandalizou a vida das pessoas. A maioria das pessoas não querem mais devolver dízimo. Não querem. A maioria das pessoas ficaram com raiva dos dízimos. Eu vou falar nesse vídeo, Deus está me orientando, eu senti a mão de Deus nesse vídeo. Vocês vão ser orientados hoje a parar de contribuir em obras gigantescas que não aplicam o dinheiro sério da obra de Deus. Vocês vão parar de ajudar exploradores, de corruptos no YouTube, na internet, em qualquer lugar. Eu não estou aqui para ser o melhor, mas o meu trabalho está aqui estampado para qualquer um ver. Qualquer um pode ver minha vida, minha família, os 6 anos de canal, meu ministério e como eu tenho ensinado sobre dízimos e ofertas alçadas, ofertas reveladas de exploração. Eu dei a cara para bater porque eu não sou um pilantra, um tramposo. Eu dei a cara para bater porque é óbvio que eu não quero enriquecimento, senão eu chegava aqui enrolando, entregando profecias, revelações mentirosas e caçando dinheiro. Porque sei fazer isso, tenho condições de fazer, mas nunca fiz porque não trabalho na área do engano. Então perceba-se bem uma coisa, se eu dei a cara para bater é porque eu tenho honestidade nessa parte. Se eu não tivesse honestidade, jamais eu iria vir com esse tipo de mensagem. Eu viria com outro tipo de mensagem, engodo, enredo, preparando o terreno, o espírito de vocês para entrar no bolso de vocês, está entendendo? Não é o papel do nosso trabalho. Então esse dinheiro mal aplicado, esse investimento que os irmãos fazem para o ministério de alguém mal aplicado, a maioria foi a usufruir na praia, em viagens, a maioria foi ostentar, não comprou uma compra para sua família, não vestiu um filho, se é um obreiro que é ajudado, não fez com que os irmãos vissem que isso estava sendo aplicado em coisas boas na família dele, não cresceu na graça, no conhecimento para ampliar e abençoar o ministério da vida das pessoas que estão contribuindo com aquele trabalho. Não é um trocadilho, é assim que Deus se agrada. Não houve uma reciprocidade em nada. Então, meus irmãos, o dinheiro mal administrado escandalizou com o evangelho nessa última hora. O primeiro ponto é o dinheiro, o segundo é essas campanhas, milagres forjados e aberrações, títulos pastorais, pastores corruptos. Terminou com a essência. Terminou com a essência. Nós não somos mais acreditados. Eu posso chegar aqui e falar, a gente não vai ser acreditado. Porque as pessoas destruíram com a essência do evangelho. Eles aniquilaram com o evangelho. Eles banalizaram com as contribuições. Eles o extrapolaram no espírito de ganância, no espírito de mal aplicação do dinheiro, de mal reversão, não reverteram para os fins que verdadeiramente são fins sérios e honestos da obra de Deus. Não, eles não fizeram. Eles mentiram para as pessoas, eles enganaram as pessoas, eles ludibriaram as pessoas. Tem pessoas que sentem raiva quando fala de dízimo, tem outros que sentem aversão, tem outros que estão com o pé em cima do muro, tem outros que não devolvem mais, tem outros que estão devolvendo e não sabem como é que fazem, como é que devolvem. Eu vou falar para vocês hoje, dízimo é algo muito sério, dízimo é uma obra de amor, de gratidão, dízimo é o plano financeiro de Deus para a sua obra na terra, dízimo é algo que deve ser doado e quem recebe tem que administrar com carinho. Do dízimo de vocês jamais eu posso tomar vinho, bebida alcoólica, jamais eu posso usufruir, ostentar aqui na minha casa, ou sair fazer noitadas e festas em fim de semanas, em fim de mês, enganar vocês como um homem de Deus, ter duas facetas, duas personalidades ou duas caras de forma alguma.
tudo isso tem que ser aplicado dentro de tudo que é sagrado. O que é sagrado? As pessoas doam os seus valores em dízimo, tem que ser aplicado na família, no bem-estar, numa compra, na igreja, numa câmera, numa filmagem, num estúdio, numa obra, na gasolina de um carro, na aplicação de um bem material que vai ajudar alguém a se locomover e fazer a obra, na ajudar uma família que necessitou de alguém, de alguma coisa, se a igreja tem condições financeiras, ajudar uma operação de uma criança, ajudar numa obra assistencial, ajudar num tubo de gás, como teve a crise em Manaus agora, enviar utensílios para o bem da saúde. Enfim, dízimo é algo sagrado, dízimo é coisa que não pode ser levianamente administrado. Então tem pessoas que você fala no presente momento em dízimo, eles ficam arrepiados, e aí tem os destemplados, desigrejados, que eu não tenho nada contra eles, eu já falei, e tem irmãos que, não, você tem que ter, tem meu irmão que diz, faz vídeo contra, não tem que fazer vídeo contra ninguém, irmão. Por que eu vou fazer vídeo contra destemplados e desigrejados se tem muita coisa que eles estão falando lá que é verdade? Eles não estão mais dentro da igreja, não estão usufruindo desse gozo que nós temos de estar dentro da igreja, mas muitas coisas que eles fazem é verdade, que não tem como combater eles, porque eles estão falando erroneamente ou certo, dentro da igreja ou fora, muitas verdades. Então é melhor deixar eles lá, Deus trata com eles e trata com aqueles que estão errando, dos quais os vídeos deles são direcionados, e nós seguimos nosso trabalho aqui. Vamos combater o pecado como a igreja sempre combateu. E pronto, não é combater desigrejado. Se eles fazem, se é uma heresia, seja de quem for, seja destemplado, desigrejado, de igreja, nós vamos combater. Agora, ficar combatendo desigrejado e às vezes apoiando pastor corrupto, ou apoiando desigrejado e combatendo pastor que é certo, não. Nós vamos fazer a obra de Deus como ela é, entendeu? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos. Então, meus amados e queridos irmãos, a gente precisa entender. Então, o dízimo se tornou algo assim que as pessoas não valorizam mais. As pessoas pegaram raiva, nojo. E eu quero dizer para vocês, é uma obra de gratidão, é uma obra de Deus, é algo que Deus requer de nós, sim, com toda certeza. É algo que sustenta a obra, é algo que faz a obra andar. Sem os dízimos, numa igreja séria, ela não se mantém, ela não anda. Então tem muita gente pregando contra os dízimos. Tem muita coisa para pregar contra, do que ficar pregando contra o dízimo. Prega contra o adultério, contra o dízimo. Por que eles pregam só contra o dízimo? Como que se alguém que... Porque agora é o seguinte, se eu peço dízimo aqui, peço uma ajuda dos dízimos das ofertas, eu não sou mais de Deus. Na boca dessa gente da atualidade, dessas seitas e desses canais, se eu recebo doações aqui dos irmãos, eu não sou mais de Deus, porque pastor que recebe os dízimos e oferta e uma ajuda na conta é um corrupto. Peraí, que valor invertido é esse? E essas pessoas, todos os canais, eu expliquei no YouTube, têm os seus membros para manter, seja de música secular, eu não tenho membros para manter. Se Deus me levantasse que 10 mil membros para me ajudar, mesmo assim eu não ia aceitar, no sentido de travar uma pessoa que quisesse ser dizimista, porque uma pessoa que é dizimista, ela é uma pessoa abençoada. Então não tem como eu tirar esse privilégio da vida de uma pessoa que é dizimista, que é ofertante, que é ajudante, que tem prazer, como a irmã do Silêncio, não me falha a memória, que tem prazer em semear no nosso ministério. E ela semeia todo mês e ela é alegre e feliz, e ela nunca foi forçada a nada. Entendeu? Outras pessoas aqui que chegou no canal, aqui começou a assistir as mensagens, receber as orações, que mandam, eu não vivo mais gravando testemunho pro canal, porque o canal tem muita coisa para fazer, mas está aqui no WhatsApp que as portas de emprego abriu em meio à pandemia para eles, e eles querem ser gratos em ajudar, então deixa as pessoas ser gratas em ajudar o nosso ministério. Deus não vai nos condenar e nem condenar as pessoas por estar semeando na nossa vida ministerial, porque nós precisamos. Como nós vamos ficar nos dedicando para o YouTube, nos dedicando para o trabalho, para o ministério, para a vida religiosa, se nós não temos mantenedores para nos manter de forma alguma, irmãos? Não tem como nós nos dedicar. Então deixa as pessoas se dedicar para algo sério. Mas voltando ao assunto, por que eles não querem mais e ninguém mais aceita? Por causa das corrupções. Então, e qual é o ponto que fez com que o evangelho caísse em descrédito total? Por causa dos dízimos, e hoje chegou a esse ponto das pessoas não valorizar mais os dízimos e os dizimistas. Vou explicar para vocês, porque não vou segurar nada daquilo que Deus está falando para mim passar para vocês. O canal é transparente, o nosso assunto tem que ser claro, e o que nós vivemos dentro de igreja nós temos que jogar para vocês saber como é que eu vou vos mostrar o mal se eu não vos falo do bem, como que eu vou vos mostrar o bem se eu não vos mostro o mal. Eu tenho que vos mostrar
as obras de Satanás e as obras de Cristo, para que vocês tenham entendimento do que é bom e o que é ruim. Vocês estão entendendo? Vocês têm que ter entendimento das duas faces da moeda, porque senão vocês não vão ser cristãos inteligentes e sábios. Então, meus queridos e amados irmãos, o que fez? Por exemplo, vocês sabem o que destruiu a essência dos dízimos dentro da igreja? Vocês sabem o que destruiu a essência do evangelho? As aberrações e o próprio dízimo. Mas pastor, nunca ninguém falou. Eu vou ser obrigado a falar, mesmo que alguém se irrite e nunca mais queira ajudar no canal com dízimo, com oferta. Problema seu, se não sabe discernir cada vez mais para o lado da verdade. Então, os dízimos dentro da igreja fez com que a igreja perdesse, foi um dos pontos que fez com que o evangelho perdesse a credibilidade. Por quê? Por que eu digo para vocês? Porque na igreja Assembleia de Deus, onde eu congreguei anos e na Deus é Amor, se a pessoa dava um dízimo alto, ele era ovacionado. Se a pessoa dava um dízimo baixo, que a palavra dízimo vem de uma décima, e eu ainda acredito que essas igrejas que pregam contra o dízimo estão erradas, e eles vão ficar aqui debatendo e combatendo, e eu não posso fazer nada. Eu podia falar muita coisa sobre dízimo para vocês aqui, muita experiência vivida, mas não precisa falar, porque quem tem experiência através dos dízimos sabe que o dízimo é uma bênção de Deus. Quem doando o dízimo foi abençoado para a sua família e abençoado em ajudar um trabalho sério, ou uma pessoa séria, uma igreja séria, e ele colher, sabe. Então não precisa falar para essa pessoa, porque essa pessoa nem vai questionar sobre dízimo. Ele vai saber que é uma bênção de Deus ser um dizimista. Agora, é claro, ninguém vai lançar uma pessoa na exclusão porque não deu dízimo um mês, lançar uma pessoa na exclusão porque está desempregado, lançar, como muitas igrejas feitas. Esse é um dos problemas sérios. Disciplinavam pessoas que às vezes eram desempregados, pessoas que às vezes não entregaram dízimo um mês, 2 meses, não conversavam, não orientavam. E aí, o que trouxe o discreto muito grande? Porque uma pessoa que dava R$10 de dízimo, ganhava 100 pila num trabalhinho lá, era desqualificado. A pessoa era ovacionada se ele dava R$500 de dízimo, porque aí simboliza que ele ganhava 5 mil. Deus, dentro do evangelho, ele não está interessado se você ganha 5 mil ou R$100. Ou se você ganha 10 mil e deixa R$1.000 de dízimo aqui no canal ou lá na igreja. Vocês entenderam? Deus vai te abençoar, não é porque você deu 1.000. Vai te abençoar igual aquele irmão que ganhou R$1.000 no mês e veio aqui e deu 100. Por quê? Porque Deus ele não vê como nós olhamos pela ótica humana. Pela ótica humana, o pastor põe o zóio, aquele irmão precisa ser tratado. E não vem me dizer que não, porque eu tenho experiência. Os pastores assembleanos ovacionavam as pessoas que davam mais dízimos. Na IPDA, as pessoas que davam mais dízimo eram carregadas nos braços. O próprio missionário dizia, os nossos irmãos católicos que sustentam a igreja. Quem tem que sustentar a igreja é Deus, não é irmãos católicos. Quem sustenta a igreja é todos os irmãos, Deus tocando em todos os irmãos, porque Deus sustenta a igreja movendo o coração dos irmãos a serem fiéis. Um é fiel dentro do seu dízimo de R$10, outro é fiel dentro do seu dízimo do salário mínimo da sua aposentadoria de R$120, outro é fiel no seu dízimo do seu salário grande lá, de gerente da empresa, ganhando 5 mil, que ele dá R$500, outro ele tem um salário de 10 mil, ele dá R$1.000, como eu tive dizimistas fiéis por onde passei, do quartel, do exército, que dizimavam R$1.000, ganhavam R$10.000. Então, vocês entenderam? E eles eram fiéis. Vai ver se no campo onde eu pastorei, eu bajulava alguém que dava dízimo de R$1.000. Eu tive pessoas dizimistas nas igrejas que pastorei, que eram do exército. Um grande irmão, como eu tinha um em Santa Maria, que não vou citar o nome dele, porque ele nunca gostou que citasse, que o dízimo dele era R$1.000. Vocês estão entendendo? Aquele irmão, ele dizimava lá e ele não se orgulhava, ele era uma bênção, muito mais às vezes que um que dá um dízimo de R$10. Então não é que você vai ser humilde porque dá um dízimo de 1.000 ou de 10. Você pode ser humilde dando um dízimo de 1.000, de 500 ou de 10 ou de 100. Porque a humildade não está taxada no valor do salário que você ganha, a humildade está dentro do seu coração. Então para Deus não interessa se você dá 10, 100 ou 1.000 ou 500. Ou se você vai dar um dia uma oferta gigantesca para construir o templo, uma coisa de 10, 20, 50, 100 mil reais. O que interessa para Deus é o coração voltado às coisas feitas com amor e não comprar o dom de Deus. Porque o que acontece? Esses irmãos que davam esse dízimo alto, os presidentes da Assembleia de Deus botavam eles de pastor, de evangelista, podia saber que ligeiro eles passavam a consagração. Me prova para mim que eu estou falando errado. O evangelho do canal Biblifoca é uma maldição, é? É maldição porque prega contra os seus pecados? Faça-me o favor. Se eu tiver errado, Deus vai me orientar e eu vou corrigir aquilo que é para ser corrigido. Mas enquanto Deus não falar comigo para mim corrigir alguma coisa, eu não vou corrigir porque alguém está se sentindo incomodado com a verdade. Vocês estão entendendo? Eu vou continuar pregando contra divórcio, contra nudismo, contra pornografia, e para Deus nos livrar a mim, nos livrar a nós, nos livrar a todos nós, para Deus nos livrar da separação,
na vida conjugal, para Deus nos livrar de toda sorte de pecado, de roupas profanas, de tudo. Porque tem gente que acha que roupa profana é uma calça jeans. Não, roupa profana para ele não é a calça jeans. A calça de tergal pode ser esticada. A saia sendo de tergal pode estar rasgando a costura na poupança de uma irmã. Mas não é pecado. O que é pecado é a saia jeans. Então eu tenho falado, voltei e vou voltar falando, mas o assunto que hoje é o dízimo. Então, presta atenção, o evangelho do canal Bíblia em Foco vai ser um peso, um jugo na vida daqueles que não querem compromisso com Deus. Vai, com toda certeza, vai ser um incômodo. E muitos serão julgados pela pregação do canal Bíblia em Foco, pode ter certeza. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas de vários ministérios estão assistindo os vídeos do canal Bíblia em Foco. Muitos não se inscrevem porque ficam contrário, não querem concordar. Outros não dão like porque não querem, mas ouve. E naquele dia vai ser juízo para muitas pessoas, com certeza. Então entenda uma coisa. As pessoas se autoconsagravam por causa do dízimo alto. Então o dízimo, em vez de ser uma bênção dentro da igreja, passou a ser uma maldição. Porque o dízimo começou a comprar cadeira, começou a comprar cargo, começou a comprar função. Os filhos dos irmãos que davam o dízimo mais alto começaram a ser mais honrados na igreja, começaram a ganhar mais oportunidade para cantar louvores, para pregar. A família começou a ser mais bajulada, começou a ser mais recebida na porta, com aperto de mão, tapetes, lançando panfletos, essas coisas aí. Vocês estão entendendo? Então isso foi visível e as outras famílias viam isso porque estava visível nas reuniões do pastor, nas festinhas, era convidado sempre aquelas famílias que tinham o dízimo mais alto, isso foi visível. Então isso trouxe uma maldição para dentro da igreja, no sentido, não que o dízimo fosse uma maldição, ou que os dízimos não seja uma obra de Deus, uma gratidão que Deus tem conosco, de nós poder ser grato a Ele, de devolver algo para dentro da sua obra. Então o dízimo de bênção passou a ser, na vida dessas pessoas e desse ministério, uma determinada maldição. Por quê? Porque começou a comprar pessoas. Aí a pessoa, por exemplo, que tinha um dízimo alto, como é que eu vou ter esse membro na minha igreja? Se ele adulterou lá dentro, ele não era disciplinado. E quero que alguém venha dizer que não. Quero que alguém venha dizer que eu estou falando asneira. Então, se a pessoa pecava lá dentro, adulterava, ele não era chamado para um assunto sério e forte, ele não era disciplinado, ele não era encostado, botava para baixo do tapete, daqui a pouco ele estava de boa de novo. Os outros irmãozinhos humildes, que tinham um dízimozinho mais pequenininho, ou às vezes que nem conseguia dizimar, então os mais pobres, mais menos favorecidos da igreja, disciplinado, para mostrar respeito e medo, porque pastor é covarde. Na Assembleia de Deus eu vi muito pastor covarde, acho que 90% deles são covardes. Usam aquele irmão simples e humilde para meter medo nos demais. Não adianta, irmão, se você quer meter medo, se você trabalha com medo, que não é o meu caso, eu trabalho com amor, se vai disciplinar, discipline todo mundo igual. E discipline quando não há necessidade, porque se não há necessidade, o aconselhamento é melhor com a disciplina. Exclusão nem se fala, exclusão é só por adultério, roubo ou morte, porque como é que vai excluir alguém no corpo de uma igreja? Então tem que tratar as coisas, tem que disciplinar, tem que fazer as coisas corretas. Vocês estão entendendo? Então, aqueles irmãos simples eram disciplinados, seu dízimozinho era baixo. Aqueles do dízimo alto não eram disciplinados. Às vezes era um vereador na igreja, às vezes era um prefeito, às vezes era um médico, um advogado, às vezes era um nutricionista, alguém da área da saúde. Glória a Deus por essas pessoas, eles têm que fazer parte da igreja. Mas eu conheço pessoas da área da saúde que eram amigos meus, médicos, que eram homens crentes. Como nós temos médicas aqui no Rio Grande do Sul, crentes, mulheres de Deus, que foram por meio da medicina e não se corromperam. Então não interessa quem você é, o que você deixou de ser, o que você vai fazer. A tua posição não pode comprar o pastor. E não pode intimidar o pastor a tua posição. Nem o teu dízimo, nem a tua posição. E o que matou o evangelho e trouxe descredibilidade dentro do evangelho na última hora? Foi a posição das pessoas e os seus dízimos altos. Aí a pessoa tinha o dízimo alto, os seus filhos não eram disciplinados, os seus filhos viviam de boa, as mãos por cima, passando mãos e panos quentes, passando a mão por cima dos pecados, colocando para baixo do tapete. Aqueles irmãos, mesmo errado, mesmo cheio de problemas, como eu conheci vários, crescendo ministerialmente, e os outros irmãos, às vezes, lutando por um ministério. Então, o dízimo mal administrado na igreja, ele trouxe muito escândalo. E alguém nunca pensou, mas como é que o dízimo trouxe escândalo quando os pastores roubaram? Isso é outra forma de escândalo que eu quero falar também agora. Mas vocês nunca pensaram no sentido que o dízimo comprou muitas pessoas dentro da igreja. O dízimo, o dinheiro maldito que era para ser bênção de Deus, o dízimo que era para ser bênção, se tornou maldição dentro da igreja. Porque comprou muitos pastores, presidentes, fechou, tapou a boca de muitos, porque eu digo, não, vem me tapar aqui.
Eu vou te dar uma caminhonete, irmão Levi. Você nunca revelei para você. Sabe qual é o maior sonho de um pregador que nem eu? Ter um dia uma caminhonete 4x4 para me fazer a obra. Para mim andar em paz com os meus filhos, andar na pedra, não ter gasto de manutenção ligeiramente. Você pode querer me comprar com a melhor caminhonete. Você pode me dar uma caminhonete de 200 mil. Se você querer tapar a minha boca, você não me compra com uma mansão, você não me compra com nada. Agora, se você um dia quiser me abençoar com amor e dizer, eu vou te dar, mas nunca vou te cobrar. Você vai continuar fazendo a obra e eu nunca vou dizer para ti que te fiz alguma coisa. Pode me dar qualquer coisa que eu aceito, se for vindo por Deus. Agora, querer me tapar minha boca, me amordaçar ou me comprar, jamais. Então, entenda, esses pastores foram comprados. Aí alguém vai dizer assim, mas por que uma caminhonete? Porque eu a vida toda sonhei em ter um dia uma caminhonete, nunca tive condições, e um dia Deus há de me dar, mas não é por um capricho, ou por alguém que chegou numa caminhonete, virou um demônio, vai deixar de pregar a verdade, ou vai oprimir todo o andamento da igreja, ou o andamento da obra por uma caminhonete. Jamais. Nem preciso ter nada dessas coisas, porque até o primeiro nunca me fez falta. Mas se eu disser que não sonho em ter um dia uma boa caminhonete e uma casa de 2 pisos para minha família morar, eu sou hipócrita. Agora, se eu morrer sem isso, também não me preocupo com nada disso, porque isso nunca me trouxe prazer e alegria. Claro que é bom a gente ter as coisas e um dia dizer, pô, Deus me abençoou, mas isso não pode comprar o homem. Por que eu estou citando isso? Porque isso foi o que mais comprou pastores. Tem pastor que amordaçava a boca por um carro. Eu andei a pé com a minha filha nas costas, suando que nem um bicho, e no começo da minha carreira, nunca eu fui um camarada vendido por carro, nem por casa, nem por nada. Eu podia estar rico dentro do evangelho, eu já falei isso 1000 vezes aqui. Eu tive a oportunidade, eu tive convites, eu tive pessoas que poderiam ter promovido, mas eu preferi ficar na presença de Deus. Então, como eu preferi, eu sei que um dia Deus pode me dar tudo isso que eu preciso e que eu sonho ter na minha vida. Então, não é o meu alvo, mas Deus que sabe tudo pode fazer sim, e creio que Ele vai fazer. Agora, entenda uma coisa, os dízimos que era para ser bênção, se tornou maldição, porque o dízimo passou a comprar cadeira, passou a comprar posição, começou a comprar. Então o tesoureiro lá da igreja, ele já tinha um certo conluio de puxar o saco daquelas pessoas que eram dizimistas alto na igreja. Ou então, quando o pastor se enfiava numa confusão que ele mesmo criava, como eu conheci, a primeira coisa era chamar 2, 3 empresários da igreja para juntos se unir lá e dar o dinheiro para ele fazer, saudar as suas aberrações e as suas cacacas que ele tinha feito, que Deus nem tinha mandado ele fazer. Vocês entenderam? Deus nem tinha mandado comprar, nem tinha mandado fazer, e às vezes assume, e aí eles começam a se tornar presa face desses dizimistas grandes dentro dessas instituições. E aí esses dizimistas grandes acusam ele, e ele fica sem moral e sem autoridade para pregar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, alguém um dia pode ligar e dizer, pastor, eu tenho aqui um dinheiro, quero te dar um carro. Você pode me dar aqui, que você pode saber que eu vou expor, vou dizer, o fulano de tal, ele me deu algo aqui para mim, vocês estão entendendo? Ele me deu, porque eu não gosto de confusão, irmãos. E se ele disser, não, mas não quero que diga para ninguém, então daí eu vou ter que ficar calado, mas vai ser um peso para mim, porque alguém vai dizer assim, como é que você conseguiu esse carro? Como é que você conseguiu isso aí? Quem é que... E vocês entendem? Então as coisas precisam ser transparentes e patentes. Nada que gera polêmica pode ficar escondido polemizando. Vocês estão entendendo? As coisas de Deus têm que ser transparentes. Então eles se tornaram amordaçados e não podiam mais pregar a verdade por causa do dízimo que eles recebiam. E com medo de perder aquele irmão, que era um dizimista alto, aí sai o irmão, sai a esposa, sai os filhos, às vezes é uma família grande, perdi os membros, além de perder um número gigantesco de membros, perdi o dizimista que sustentava. Irmão, quando o pastor começa a ficar preso à face de dinheiro, quando o pastor começa a ficar preso à face de dizimistas, meus irmãos, quando o pastor começa a passar confetes, receber confetes, passar panos quentes em dizimistas e começa a se tornar amordaçado, e esse ministério já está caído, meus irmãos. Então, por isso que eu digo, foi um dos erros maiores. Disciplina para quem era pobre e mãos por cima de quem era rico. 2 tratamentos dentro da igreja, as pessoas têm que ser tratadas igual. O que é para um é para os outros. A igreja, mas como que eu não vou fazer isso, irmão Levi? É impossível? Não, não é impossível não. Eles tornaram impossível porque são vendidos. Não é impossível. Digamos que nós abrimos uma congregação apostólica, a primeira igreja aqui, e de saída Deus me dá um dizimista rico e me dá 10 pobres. Jamais ele vai mandar na igreja. Eu fico aqui dependendo de Deus daqueles 10 pobres. E ele não vai mandar na igreja. Quem manda na igreja é Deus, nem é eu que mando.
Nem eu posso quebrar com aquilo que Deus mandou fazer para a vida da igreja. Então vocês entenderam qual é que é meu perfil? Por que que a igreja está passando esse descrédito hoje dentro do evangelho? Por causa de campanhas, correntes, aberrações, manifestações erradas dos dons, zombaria, estão sendo zombados, está servindo de chacota. É isso que a Bíblia diz: quando nós não nos conduzimos bem pelo caminho da verdade e não fizemos as coisas certas com os pés no chão, não andamos com o domínio próprio do centro do caminho, vamos nos tornar chacota para o mundo. Tem pessoas aí que dá vergonha, que estão se tornando objeto de zombaria dos canais no YouTube. Estão se tornando, a igreja há tempo está se tornando zombaria. As pessoas estão rindo, zombando, chacotando com a nossa cara, se é que existe essa palavra. Vocês estão entendendo? E nós não fomos chamados, segundo Paulo, para sermos espetáculos para esse mundo, a não ser no sentido de zombaria, por sermos crentes extremamente fiéis. Vocês estão entendendo? De seguirmos a palavra de Deus. Então nós não somos, sim, espetáculo para o mundo, zombaria. Nós somos servos de Deus, nós somos chamados, nós somos eleitos, nós temos, nós temos algo a prestar conta. Nós fomos chamados com a palavra de autoridade. Nós temos a nossa palavra de autoridade, a espada no mundo espiritual contra os demônios, contra o inferno, contra toda a obra do diabo, toda doença, todo mal. Nós somos chamados, revestidos de uma autoridade sobrenatural. Vocês não sabem do que nós somos capazes. Nós não fomos chamados para ser zombaria. Se lembra de Sansão, foi chamado para ser o grande juiz de Israel, depois era objeto de espetáculo, de zombaria lá dos filisteus. Por quê? Porque caiu na prostituição, deixou as coisas de Deus de lado. Vocês entendem? Então não seja objeto de zombaria. Vocês entendem, meus irmãos? Então esse é o problema, já vou encerrar para não ficar longo, dos dízimos. Dízimos mal administrados. Faz com que o pastor se torne presa dos seus próprios membros, presa do próprio diabo, e que ele fique amordaçado, amordaça a sua boca, compra cadeiras, entra dentro da igreja e fecha a boca da igreja, tira a liberdade da igreja. Vocês estão entendendo? E traz um certo ar de expectação, de contenda e divisão, porque os membros começam a dizer: mas aquele lá foi favorecido só porque tem o dízimo alto. Você vê que o pastor não fez nada com a esposa do fulano, não fez nada. Então, esse é um dos problemas do dízimo. Segundo, primeiro é comprar pessoas e amordaçar pastores e comprar posições. Primeiro. Segundo, ele ser mal administrado. Mal administrado. Ele vem para uma vertente e ele passa a se tornar uma outra vertente dentro da igreja. Passa a ser um proveito próprio para os deleites das pessoas. Você entendeu? E terceiro é que as pessoas que ficaram de fora, que não entenderam mais o sentido dessa atuação, da má administração desse pastor, ficaram com raiva. Ficaram completamente desorientados. Eu afirmo para você em nome de Jesus: não faça prova com Deus, porque você não precisa fazer prova com Deus por nada, imagina com dinheiro. Entendeu? Mas seja inteligente e examine isso durante alguns meses. Comece a devolver o teu dízimo com gratidão, não é pagar, é devolver. E veja se você devolve numa obra séria, num trabalho sério, e acompanhe se Deus não vai te abençoar na sua vida. É isso que eu digo para vocês: façam isso. Façam isso. E se Deus não te abençoar, daí não é problema de Deus e nem de você estar devolvendo e nem daquela pessoa séria que está recebendo. O problema é que às vezes você não é submisso à palavra, você não está obedecendo a Deus em outras áreas, e aí não adianta você achar que só em devolver o dízimo você vai resolver todos os problemas da sua vida. Quem está entendendo? Então, meus irmãos, eu espero poder ter ajudado. Eu espero muitos comentários de vocês, sério, concernente ao vídeo que foi falado, e experiências que vocês tiveram sobre isso. Vocês estão entendendo? E eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é dizimista, fiel, seja dizimista. Vocês que são ofertantes, ajude o trabalho, ajude. Se você, por exemplo, está num trabalho sério, ajude. Se você desconfia daquilo, não ajude mais. Se você foi concretizado em provas que aquilo ali não está sendo um trabalho honesto, procure ajudar uma obra honesta. Procure ajudar um trabalho honesto. E vocês que Deus levantou para ajudar nós aqui, vocês não precisam ter dúvida que vocês estão ajudando uma obra séria. Vocês estão entendendo? Porque eu serei o primeiro, se um dia eu não tiver condições de pastorear, eu serei o primeiro a vir até vocês e explicar de qualquer queda minha ou fracasso meu no âmbito espiritual. É claro que pecados nós pecamos e somos carnais, pecamos todos os dias, não é disso que eu estou falando. Mas se eu me tornar alguém impossibilitado de desenvolver o ministério, vocês serão os primeiros a saber, porque não lidamos com hipocrisia e não conseguimos difamar o santo evangelho, tá certo? Então esse era o assunto de hoje.
os benefícios do dízimo e a forma que o dízimo está sendo encarado, visto nos dias de hoje, e a forma que os pastores administraram, a forma que eles usaram e a forma que o próprio dinheiro do dízimo atuou dentro da igreja. Às vezes, em vez de atuar para o lado positivo, atuou muito para o lado negativo, tá certo? Fica em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos, mas antes eu quero fazer um minuto de oração em termos de contribuições, de pessoas que estão contribuindo, de pessoas que ajudam, e pedir a bênção de Deus financeira sobre a nossa vida e também a bênção espiritual, para que vocês saibam se conduzir na presença de Deus. E vocês não vão ficar com dúvida nenhuma gerada, porque o canal já tem esclarecido muitas dúvidas. Vocês que não estão devolvendo o dízimo, não se sintam os últimos da fila. Vocês que por um motivo ou outro não devolveram mais, não se sintam amaldiçoados. Vocês que tiveram dificuldade não podem devolver por causa de um desemprego, não estão devolvendo por causa de alguma dificuldade sua aí. Vocês têm como vocês conciliar tudo isso, colocar tudo isso em ordem de prática, conforme você e sua esposa sentar e orar diante de Deus, tá certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo, bendito e adorado Filho, eu oro nesse momento, Senhor, pedindo a tua direção, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. As pessoas, meu Senhor da glória, que têm contribuído com o canal A Bíblia em Foco, têm contribuído com o nosso ministério, com a nossa família, com os nossos projetos, que o Senhor possa os abençoar, Senhor. Que o Senhor possa os dar discernimento de eles saberem entender que não é só os dízimos, mas que é um conjunto de fatores e de coisas que levam o cristão às alturas a ser abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, faça com que os teus filhos se submetam à vontade da tua palavra, que eles possam ser cristãos fervorosos, orando na tua presença, vivendo na tua presença, consagrando na tua presença, que eles possam saber, para estar bem financeiramente, fazer bons negócios, ponderar seus negócios, analisar o que fazem, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não permita que esta família esteja passando a necessidade e a privação do pão de cada dia em meio a essa pandemia que fere a terra, o globo terrestre, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, que aonde as pessoas estiverem ouvindo o vídeo do canal A Bíblia em Foco, eles possam ser abençoadas. Senhor, eu não sei a cidade, eu não sei o lugar, a atuação, eu não sei onde as empresas estão localizadas, mas que o Senhor venha, meu Deus, em qualquer lugar que essas pessoas estiverem nos ouvindo, eu te suplico, vai de encontro ao pai de família necessitado, não lhes deixa faltar o pão, Senhor. Meu Deus e meu Pai bendito, abra as portas para estas pessoas, que eles possam saber administrar os seus ganhos, Senhor, que eles possam saber aplicar o seu dinheiro no seu pão de cada dia, em coisas, meu Deus, que venham abençoar a sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, arranca as máscaras de todos aqueles que têm vivido de engano na última hora, daqueles pastores e pregadores que têm administrado mal os recursos financeiros, daqueles que têm, Senhor, administrado mal a tua obra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, orienta os teus filhos, abençoa os teus filhos, meu Senhor da glória, entra com providência, curando-os, abençoando, os dando paz e santificando a vida de cada um deles. Eu te peço nessa oração, meu Senhor, vai de encontro às mães aflitas, os pais aflitos, as mães angustiadas, necessitadas. Senhor, entra com providência, ajudando eles, dando capacidade, direcionando eles a pessoas que possam lhes ajudar através de um trabalho, através de um ganho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fortalece os teus filhos, guarda eles, dando a eles imunidade, Senhor, em meio a essa pandemia. Senhor, livra-nos da morte, do mal, porque teu é o reino e a glória para todos sempre, Senhor da glória. Estende as tuas mãos, nos livras das pragas noturnas, nos livra das setas envenenadas do diabo, nos livra das palavras proferidas de maldição. Senhor, nos orienta, nos dá capacidade, nos dá força e nos dá graça, sabedoria, para nós sabermos o que nós estamos falando, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu abençoo todos os inscritos do canal A Bíblia em Foco e eu digo amém e amém, Senhor Jesus. Paz de Cristo, queridos e amados irmãos, fica em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.